Gente, eu tinha um vizinho americano. O nome do meu vizinho era William Reckwards, mas ele gostava de ser chamado como Bill. E o Bill era um cara muito metódico, um cara que não gostava de barulho, um cara que não gostava de zoeira, vivia só na casa do lado da minha, literalmente. Então ele não tinha esposa, não tinha filhos, não tinha pai, não tinha ninguém. A única pessoa que vivia naquela casa era o Bill. Lembrando que o que eu tô contando aqui não é uma história de alguém. Aconteceu comigo. Por algumas vezes, a gente fazia alguma coisa na casa, igual por exemplo, um dia nós estávamos reformando a escada da porta da frente de casa e ele achou que nós estivéssemos fazendo sem autorização da cidade, então ele chamou os inspetores da cidade. Uma outra vez estávamos fazendo um churrasco no quintal de casa, e estávamos fazendo um churrasco como o brasileiro faz, e aí porque tinha uma fumaça a mais, ele chamou a polícia, chamou os bombeiros, porque achou que a gente ia botar fogo. Em outra situação, o som estava um pouco alto, era 7 da noite, e ele chamou a polícia porque estava incomodando ele. E a polícia chegou e falou que a gente podia ficar ali até as 10 daquele jeito. Sempre existia alguma coisa que ele implicava com a gente. Mas nós nunca havíamos interagido diretamente de conversar um com o outro. Era sempre uma implicância desse jeito. Um belo dia, no meio do inverno bravo, ele saiu para poder tirar a neve. E eu e a minha mãe estávamos do lado de fora tirando a neve. Só que eu percebi que ele não conseguia, porque ele tinha um aparelho nas costas e ele estava com muita dificuldade. Então eu me dirigi até ele, peguei a pá e comecei a ajudar ele. Ele falou que não precisava, mas eu quis ajudar. E quando eu terminei de ajudar, ele tirou uma nota de $100 do bolso e queria me dar. Naquele momento eu falei com ele que eu não estava fazendo aquilo por dinheiro, mas sim que se eu tivesse numa situação daquela, era o que eu esperava de outra pessoa. Ajuda. Foi o suficiente para que nós pudéssemos puxar assunto um com o outro, começar um diálogo, e eu nunca imaginaria que ali estava nascendo uma amizade longa e curta. O tempo passou e começamos a falar pelo telefone, começamos a se encontrar mais ali do lado de fora, e um belo dia ele me perguntou de onde eu era. Falei que eu era original do Brasil. Ele começou a perguntar, tal, e eu via que ele tinha um aparelho nas costas que começava aqui e ia até aqui embaixo, e ele tinha muita dificuldade de andar. E aí ele, naquela altura, né, eu também era fotógrafo, então eu fazia fotografia de casamento, shows, eu fazia o Brazilian Day aqui em Nova York, fazia um monte de coisas. Eu moro em estado de Nova Jersey, mas Nova York é do lado. E aí nós encontramos ali, entre aspas, um ponto em comum, porque ele era videógrafo, pelo menos assim foi que ele me disse. Um belo dia, ele me convida para ir na casa dele. E quando eu entro na casa dele, eu tive uma surpresa muito grande. A casa desse homem inteira era um estúdio. Na sala tinha câmera, todas as janelas eram cobertas e ele vivia ali no mundo dele. E o que eu não entendia é que ele não trabalhava. Aparentemente era só aquele mundo ali. Eu entrei na casa dele, vi as câmeras, vi as coisas todas, começamos a falar, porque assim, quando você encontra alguém que faz a mesma coisa que você ou que tá ligado de alguma forma, o assunto flui. E eu lembro que nessa época o meu inglês desenvolveu muito, porque eu conversava muito com ele. Então, naquele dia ele falou comigo, cara, eu não consigo dirigir, eu preciso